Fala galera, tudo bem? A temporada tá chegando ao fim, um dos vídeos mais pedidos por vocês era um vídeo tentando explicar um pouco mais a questão do novo formato da Champions, as mudanças para a próxima temporada, a partir de 2024 e 2025 a Champions vai ter um novo desenho, um novo jeito de ser disputado. E eu vou tentar fazer o vídeo da forma mais direta, da forma mais resumida possível, primeiro para não ficar tão grande, para facilitar, para vocês poderem compartilhar aí para quem vocês quiserem algumas dúvidas que podem ser de muitas pessoas ainda, porque para muita gente esse formato ainda tá muito abstrato. Então vamos começar pelo básico. Eu vou até colocar na tela alguns tópicos para ajudar a direcionar essa explicação. O que muda? Primeiro, no formato, ampliação para 36 clubes. A Champions vinha tendo sempre 32 clubes na sua fase de grupos. 8 grupos com 4 equipes em cada. Não vai ter mais os grupos, agora vai ser uma classificação geral. Então pense num ranking, numa classificação de 1º a 36º. É o que vai acontecer dentro de cada temporada de Champions. Agora serão 8 rodadas, não mais 6 rodadas. Então são 2 jogos a mais nessa primeira fase, que já não é mais fase de grupos, porque não existem mais esses grupos ali dentro. Na tabela, serão 8 adversários diferentes. Beleza, são 36 clubes. Todo mundo se enfrenta? Não, não dá, porque senão seria um torneio gigantesco. Serão 8 rodadas. Então, não são mais jogos de ida e volta contra um mesmo adversário. Você vai enfrentar 4 times em casa e 4 times fora de casa. Daqui a pouco eu vou explicar um pouco mais sobre essa divisão desse calendário. 2 adversários serão de cada pote. Então, na hora de definir a tabela, vai ser feito um sorteio, que talvez seja a parte mais relevante, mais enigmática dessa explicação aqui. Eu vou projetar já, colocando inclusive os clubes. E por isso até eu esperei a temporada europeia chegar basicamente ao fim, porque a gente já tem quase tudo definido. Então, 2 adversários de cada pote. Você vai ter 4 potes separados pelo ranking de coeficientes da UEFA. Então, teoricamente, num ranking que estabelece o desempenho dos clubes nas últimas 5 temporadas em competições europeias, você vai ter um ranking do 1º ao 36º, serão 4 potes com 9 clubes cada. Cada clube vai ter a sua tabela sorteada. Então, um clube vai saber que vai enfrentar 2 times, 2 adversários do pote 1, 2 do pote 2, 2 do pote 3, 2 do pote 4. Esse sorteio, não mais dos grupos, e sim um sorteio do calendário, vai acontecer em 29 de agosto, nesse caso da primeira edição, nesse formato, que é a edição 24-25. Então, 29 de agosto de 2024 será a data desse primeiro sorteio, desse novo formato da primeira fase da Champions. A partir daí, próximas fases. Os 8 primeiros vão se classificar para as oitavas de final, então dentro daquele ranking, a classificação geral, né? Você terminou, depois de 8 rodadas, você vai olhar para a classificação geral e vai enxergar os 8 primeiros. Esses estão classificados diretamente para as oitavas. Do 9º ao 24º, esses 16 clubes vão jogar um playoff. Esse playoff vai definir quem passa para as oitavas e aí vão ser os adversários desses 8 primeiros que vão estar lá esperando. Então, o time terminar em 9º ou em 22º, 24º, não vai fazer diferença em tese no sentido de ser eliminado. Não vai ter transferência nesse caso para a Europa League, como os terceiros colocados de fase de grupos iam. Nesse caso a gente está falando de 16 clubes que vão se enfrentar num confronto de ida e volta e a partir daí a gente vai conhecer os 8 que complementarão essa fase de oitavas de final. Do 25º ao 36º, esses sim estarão eliminados. Então tudo vai passar por uma classificação geral da UEFA a partir dessas 8 rodadas. O que mais que muda? Um detalhe importante, passa a existir Champions em janeiro. Então aqui está o calendário dentro do próprio site da UEFA, tá lá. As rodadas serão disputadas quando? Em 2024 e 2025, que a gente pega por ser a primeira temporada nesse formato. Aí tem lá, Match Day 1, 2, 3, até a oitava. 2 detalhes aí. Primeiro, as 2 últimas rodadas disputadas em janeiro, nos últimos 2 meios de semana de janeiro. E um outro detalhe, na oitava rodada, serão todos os jogos no mesmo dia. Então, no caso 29 de janeiro, como já não dá mais para fazer 2 dias seguidos, se a gente quiser ter todos os jogos no mesmo horário, antes era fácil, né? Porque você tinha 2 jogos de um mesmo grupo. Então você colocava 4 grupos num dia, 4 grupos no outro. Como agora é um grupo só, basicamente, né? É uma classificação só, serão, sim, 18 jogos realizados ao mesmo tempo, provavelmente, a não ser que a UEFA resolva fazer pequenas alterações aí, mas inicialmente a projeção é de que todos os 18 jogos, já que são 36 equipes, 18 jogos no mesmo dia, no dia 29 de janeiro, é a última rodada para que tudo aconteça simultaneamente. E aí depois embaixo está o calendário das fases de mata-mata, então aquela fase de playoff pré-oitavas vai acontecer ali no início de fevereiro, e aí a partir de março vem oitavas, em abril as quartas, no final de abril, início de maio as semis, e a final marcada para 31 de maio de 2025. Essas algumas das mudanças relacionadas a formato. Uma pergunta que pode vir é, mas por que mudar?
Pois é, aí tem muito a ver com política e entender que é uma ideia que agrada os dois lados da moeda. Por quê? Agrada um lado, aliás, agrada até três lados da moeda, se é que dá pra dizer dessa forma, porque se a gente for pensar em dois lados da moeda enquanto ricos, maiores e menores, o que os clubes maiores querem? Vem pleiteando já há bastante tempo. Mais jogos entre eles, porque são os jogos que dão mais apelo, são os jogos que dão mais audiência. Então, a partir do momento em que você coloca um clube de pote 1 para jogar duas vezes contra clubes de pote 1, você está garantindo mais jogos de maior apelo, jogos grandes dentro da primeira fase. Existia, e aí seria o terceiro ponto, né, antes de entrar no dos menores, mas existia uma percepção geral, aí da própria UEFA como um todo, de que a fase de grupos estava perdendo apelo, estava perdendo interesse do público. Então, uma maneira de tentar reacender isso é promover mais jogos grandes dentro dessa primeira fase. Como agora é uma classificação só, a tendência é ter muita alternância de posicionamento, é ter muitos clubes separados por pontuações muito baixas ou até empatados. A gente vai precisar esperar as primeiras edições para ter uma dimensão um pouco maior de como vai ser esse nível de equilíbrio numa classificação tão extensa em poucas rodadas, né? São só 8 rodadas para a gente pensar em 36 clubes numa mesma classificação. Então, você agrada, teoricamente, os grandes, e aí a gente precisa pensar e lembrar dos efeitos da tentativa de criação da Superliga lá atrás, né? O que era a Superliga? Uma tentativa dos mais poderosos jogarem mais entre eles, porque assim eles garantiriam mais dinheiro, mais apelo, mais visibilidade, mais interesse do público, porque esses são os clubes que movimentam mais o mercado. Então a UEFA está dando a esses clubes mais jogos grandes. A UEFA está aproveitando, porque ela vai conseguir ganhar, com isso, um apelo maior para uma fase de grupos que andava um pouco mais esvaziada. E os menores nisso? Para os menores também é interessante, porque agora você ganha mais 2 datas numa competição internacional. Se antes eles tinham a garantia de 6 jogos como mínimo numa fase de grupos, agora eles têm uma garantia de 8 jogos como mínimo numa competição internacional. Então não deixa de ser interessante. São mais jogos, muito provavelmente isso significa mais dinheiro também. Então politicamente a UEFA consegue agradar os dois lados da história e consegue ainda resolver ou tentar resolver um problema que ela tinha. Por isso uma terceira via dessa explicação. E aí, a divisão das vagas por países de acordo com o ranking de coeficiente, né? Então, 4 vagas para a Inglaterra, 4 para a Espanha, 4 para a Alemanha, 4 para a Itália, 3 para a França, 2 para a Holanda, 1 para Portugal, 1 para a Bélgica, 1 para a Escócia, 1 para a Áustria. E aí a gente começa a entrar em algumas nuances aqui, porque aí começa a ter um pouco mais de variação e é importante a gente entender até o impacto de certos resultados esportivos na mudança de direcionamento dessas vagas. Por quê? Aí a gente vai para os asteriscos aqui. Tem mais a vaga do campeão da Champions, né? Tem a vaga do campeão da Europa League, que garante vaga na Champions também. E tem as 2 vagas extras pelo desempenho 2023-2024. Ou seja, na temporada anterior, no caso a temporada que está chegando ao fim agora, você vai pegar os países que tiveram o melhor desempenho médio dos seus participantes e esses países vão ganhar 2 vagas. Uma vaga extra para cada um. Como a gente sabe, Itália e Alemanha. Tem um vídeo específico sobre vaga extra aqui no canal, eu vou deixar aqui em cima para quem quiser, para eu não precisar abordar de forma mais aprofundada agora. Então, vamos falar então, de uma forma mais concreta. Quais são esses clubes classificados, já que a gente já tem basicamente tudo definido? 4 vagas na Inglaterra. A gente vai pegar os 4 primeiros de cada um desses campeonatos, ou os primeiros de cada um desses campeonatos. Manchester City, Arsenal, Liverpool, Aston Villa. Na Espanha, Real Madrid, Barcelona, Girona, Atlético de Madrid. Na Alemanha, Bayer Leverkusen, Stuttgart, Bayern, Leipzig. Na Itália, Inter de Milão, Milan, Juventus, Atalanta. Na França, PSG, Mônaco e Brest. Na Holanda, PSV e Feyenoord. Portugal, Sporting, Bélgica, Clube Bruges. Escócia, Celtic, Áustria, Sturm Graz, que quebrou a hegemonia lá do Red Bull Salzburg. Aí a gente começa a entrar em questões que geram dúvidas e que são importantes a gente tentar entender aqui. Vaga do campeão da Champions. Estou gravando esse vídeo antes da final da Champions, que vai ser no dia 1º de junho, entre Real Madrid e Borussia Dortmund. Então, essa vaga vai para Real Madrid ou Borussia Dortmund. Mas, aí começa um detalhe. O Real Madrid já está classificado como campeão espanhol. Se o Real Madrid for campeão, o que acontece? Pois é, o que acontece e por isso eu coloco entre parênteses, a vaga vai para o Shakhtar Donetsk. Por que a vaga vai para o Shakhtar Donetsk? Porque o Shakhtar Donetsk é o clube de maior coeficiente, é o clube de melhor posição no ranking de coeficiente da UEFA, entre aqueles que foram campeões nacionais de um país que não dá vaga direta à Champions. Deu para entender? Aí é sempre importante, porque é uma pergunta muito frequente.
Essa vaga não abre no Campeonato Espanhol? Não. A vaga de campeão de Champions, a vaga de campeão de Europa League, essas vagas são da UEFA. Então elas não são do país que tem um representante campeão das suas competições. O que significa que essa vaga volta se não for utilizada. E aí, de novo, a gente vai precisar prestar atenção num outro desdobramento. Mas beleza. Real Madrid, então, sendo campeão da Champions, o Real Madrid não precisa dessa vaga, porque essa vaga serve só para garantir que o campeão esteja na edição da temporada seguinte. Como o Real Madrid já está garantido lá, a vaga volta para a UEFA, que direciona, como eu falei, direciona essa vaga para o campeão nacional de uma liga que não tem a vaga direta de maior coeficiente no ranking. Nesse caso, o Shakhtar Donetsk. Ou o Borussia Dortmund. Aí o Borussia Dortmund garante vaga, porque o Borussia Dortmund terminou na 5ª posição do campeonato alemão. Então o Borussia Dortmund não tá naquela primeira lista ali das 4 vagas da Alemanha. O Borussia Dortmund, como 5º, garante vaga na Champions como campeão. Eu sei que muitos já estão pensando, o Borussia Dortmund já está garantido. Sim, está, mas é por um outro detalhe. Por isso que eu estou esperando um pouquinho mais aqui para poder abordar isso de uma outra maneira. Para tentar ficar um pouco mais lógico. Vaga do campeão da Europa League. A Atalanta foi a campeã da Europa League. O Benfica vai herdar essa vaga por um outro motivo. O Benfica o maior ranking de coeficiente geral do playoff. Ou seja, entre aqueles clubes que disputariam fases preliminares da Champions, aqueles clubes que não tinham se classificado de forma direta para Champions, entre aqueles que não teriam vaga direta para Champions, o Benfica era o de maior coeficiente. Então o Benfica foi quem herdou uma vaga direta. Então Portugal passa a ter, nesse caso, 2 clubes diretamente na fase de grupos, não, né? Na primeira fase. Aí tem um pouco do hábito de falar fase de grupos, né? Não vai existir mais grupo. Mas enfim, a explicação é essa. Então, de novo, a vaga não é da Itália, a vaga é da UEFA. A Atalanta já terminou entre as 4 primeiras na Itália, então a vaga volta para a UEFA, que direciona, nesse caso, para o ranking de coeficiente. Então, geral do playoff, o Benfica era quem tinha o melhor ranking, ele acaba já pulando uma fase, digamos. Em vez de jogar o playoff, ele já vai pular diretamente para a fase de grupos, já ia falar de novo, para a primeira fase da Champions. Na sequência, 2 vagas extras pelo desempenho 23-24. Aí a gente volta àquela questão. Itália e Alemanha foram os países de melhor desempenho na UEFA nessa temporada. E aí a vaga vai pro 5º colocado da Itália, no caso o Bolonha, e pro 5º colocado da Alemanha. Mas aí tem uma pegadinha, Borussia Dortmund ou Eintracht Frankfurt. Por quê? Porque vamos lembrar que se o Borussia Dortmund for campeão da Champions, ele vai ganhar a vaga da UEFA, aquela vaga que garante que o campeão da Champions esteja na temporada seguinte. E aí o Borussia Dortmund passa a ter vaga na Champions, mesmo sendo o 5º da Alemanha. Se o Borussia Dortmund tiver classificado para a Champions como o atual campeão, essa vaga extra vai para o próximo, não classificado na Alemanha. E nesse caso o 6º colocado é o Eintracht Frankfurt. Então por isso o Eintracht Frankfurt pode herdar essa vaga, por isso se o Borussia Dortmund for campeão da Champions, quem fica com a vaga é o Eintracht Frankfurt. Não é Aí é aquela pegadinha. Não é porque a vaga da Champions foi herdada pelo Eintracht Frankfurt, mas por um outro encaminhamento. É porque o Borussia Dortmund terá ficado com a vaga de campeão e a vaga extra pelo desempenho, que é da Alemanha, essa sim é do país. Então vai pro próximo e fica com a Eintracht Frankfurt. E mais, nesse caso, as vagas de playoffs, como eu já falei, 5 do caminho dos campeões, 2 do caminho dos não campeões. Beleza, é muita coisa? Eu sei que é, mas é para tentar tornar o mais didático possível colocando os times na tela. E aí pra gente falar de projeção, não só para visualizar melhor, mas até para dar um exemplo melhor, existe um perfil no Twitter que é o Football Rankings, que vai atualizando o tempo inteiro como está a questão de ranking, de coeficiente, o que significa quando cada coisa acontece, enfim. O pote 1, por exemplo, já está definido. Então a gente já sabe quais são os 9 clubes do pote 1 da UEFA nessa primeira temporada com esse formato. A gente já sabe que são Manchester City, Bayern, Real Madrid, PSG, Liverpool, Inter de Milão, Borussia Dortmund, Leipzig e Barcelona. Esses serão os 9 clubes do pote 1. Os clubes que estão em negrito aí são os clubes que já estão garantidos nos potes em questão. Então, a gente já sabe que, se a gente quiser pegar como exemplo, o Manchester City, por exemplo, vai enfrentar 2 clubes de cada um desses potes. Da mesma forma que a gente tinha 4 potes de 8 equipes para definir os grupos no sorteio, agora a gente vai ter 4 potes de 9 equipes para definir o calendário no sorteio. E aí a gente vai precisar também observar, porque assim, vai ser um sorteio extremamente complexo e por isso vai ser um sorteio basicamente feito de forma automática ou híbrida, como a UEFA está chamando. Porque se o sorteio fosse feito com bolinhas apenas, ele é tão complexo que ele levaria muitas horas, segundo a estimativa da própria UEFA. Então os computadores vão trabalhar muito mais do que as bolinhas. O que a gente vai ter vai ser um direcionamento para que alguns padrões aconteçam aí.
não só você pegar dois times de cada um desses potes, e aí vai ser contra um time do pote, por exemplo, o Manchester City, para pegar um do pote 1. Ele vai pegar dois adversários do próprio pote 1. Ele vai pegar o Bayern em casa ou o Real Madrid fora. Isso tudo vai ser definido por sorteio. Aí, o que é trava nesse caso? Segundo a UEFA, o sistema vai fazer com que confrontos entre clubes do mesmo país sejam evitados ao máximo, até que não seja mais possível. Então vai depender muito de projeção matemática, de probabilidade que só o computador vai conseguir ir calculando em tempo real para definir se dá ou não para que todo mundo enfrente adversários de outro país sem enfrentar clubes do próprio país, tá? Então isso vai variar de ano para ano, vai variar de acordo com o número de representantes em cada um dos potes. Isso não dá pra gente cravar nesse primeiro momento. E uma outra trava é que o clube enfrente no máximo dois adversários de um mesmo país. Então, por exemplo, o Manchester City pode pegar dois clubes da Alemanha, pode pegar dois clubes da Espanha. Esse é um outro direcionamento. Porque é muito complexo. Afinal de contas, a gente está falando aí de uma montagem, que na verdade não é um sorteio de grupos. É uma montagem de 36 calendários diferentes. Quais vão ser os calendários de cada um desses 36 clubes, garantindo que todos eles enfrentem adversários dos 4 níveis diferentes, 2 times de cada pote, que seja um em casa e outro fora, já que é só um confronto entre cada um desses clubes. Então, questão de limites de países e tudo. Então, tudo isso vai ser muito na base do computador. O sorteio vai ser uma experiência muito diferente da que a gente se acostumou a ver ao longo do tempo. O espaço está aberto aí para vocês nos comentários. Um abraço para todo mundo e até a próxima.